Bom dia! Vamos que vamos, tá? Então, agora nós vamos falar sobre o título 2 das pessoas jurídicas, tá? E vamos falar sobre as disposições legais, gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e direito privado. Tá? As pessoas públicas de direito público, pessoal, interno são a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, tá? Autarquias, e externo são os outros estados. E o direito privado são as empresas, como a gente conhece, partidos políticos, a gente vai ver a listinha aqui, tá? Mas é importante saber quem são esses direito interno e externo. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são? Esse rolzinho cai na prova, tá? Cai em prova. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios. 3, os municípios. 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Lembra dessa partezinha aqui? Tá? A maioria das pessoas lembra das autarquias, mas esquece das associações públicas. E o 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Certo? Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse Código, pelas normas do Código Civil. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, como eu falei, os estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte deles dolo ou culpa ou dolo. Ó, cuidado aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver que lá na LINDB eles falam de dolo ou erro grosseiro, tá? Aqui no Código Civil, eles falam sobre culpa ou dolo. Isso pode confundir vocês, tá? Mais uma coisa importante é que isso aqui é reflexo do princípio da impessoalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição. E significa que as ações praticadas pelos agentes do Estado são ações do Estado, são consideradas ações do Estado. Ou seja, qualquer dano que vocês, no exercício da função pública, como servidores, como futuros servidores, causarem, em primeiro momento será de responsabilidade do Estado. Vocês vão, se Deus quiser, passar aqui no concurso do Estado do Paraná. Daí o que vai acontecer? Vocês vão ser servidores do Estado do Paraná. Alguma ação de vocês causou algum dano, quem responde é o Estado, tá? Mas se tiver dolo ou culpa, vocês podem ser chamados a pagar de forma regressiva para o Estado. Ou seja, vocês estão lá, digamos, não nesse caso, vocês não vão... Pode ser, vocês estão lá, porque agora não tem mais concurso para oficial de justiça, né? Agora as pessoas que são técnicos que fazem essa função. Daí você está lá, oficial de justiça, está incumbido de levar uma carta de citação. E pega o seu carrinho, vai lá e acaba batendo em alguém durante esse trajeto, tá? E causa danos a essa pessoa. Quem vai ser chamado a responder vai ser o Estado do Paraná. Mas caso eles observem que teve dolo ou culpa na tua conduta ali, eles podem requerer que você entrar com uma ação de regresso para que você pague os prejuízos, certo? Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado. 1, as associações. 2, as sociedades. 3, as fundações. 4, as organizações religiosas. 5, os partidos políticos. E esse aqui é novo, ó. Então, guardem ele porque as bancas gostam do novo. Os empreendimentos de economia solidária. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado é proibido, ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Tá? Durante a aula, eu sempre dava um exemplo que as pessoas se alguém quiser fazer, por exemplo, uma igreja para Satanás, pode? Pode. E aí um aluno falou que realmente existe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas parece que realmente alguém teve essa ideia. E não lembro onde que é, mas existe.
Seguimos. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente aos empreendimentos de economia solidária e às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste código, tá? Então, vamos continuar. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica, né? Tem a lei lá dos partidos. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Então, o prazo para requerer, para anular a Constituição são 3 anos, tá? Artigo 46. O registro declarará. O que vai ter lá no registro, né? A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, dos diretores. 3. O modo por que se administra ou representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. E 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Tá? Então, a pessoa jurídica está obrigada a seguir o que os seus administradores determinam, desde que eles estejam exercendo essa função no limite dos poderes definidos no ato constitutivo. Então, sempre que vai realizar algum negócio jurídico, uma pessoa jurídica, e tem que verificar se aquela pessoa que está representando tem poderes para fazer esse negócio. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, ou seja, de várias pessoas, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Então, essas empresas de administração coletiva, a decisão vai ser tomada pela maioria dos votos de quem está presente. Essa aqui é considerada a maioria simples, a maioria de quem está presente. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Novamente, 3 anos a gente tem aqui. Decai. Está vendo que é um prazo decadencial, né? Não é um prazo prescricional. Então, acaba o próprio direito de fazer esse requerimento. Artigo 48A. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo previsto na legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação de manifestação. Esse dispositivo é relativamente novo também, tá? Principalmente porque durante a pandemia teve muita discussão se poderia ou não ter essas deliberações por meio digital. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores e administradores. Essa é a regra geral, tá, pessoal? Como nós vamos ver daqui a pouco, existe a desconsideração da personalidade jurídica, tá, que vai mitigar essa regra. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela norma com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefícios de todos, tá? Então, a autonomia patrimonial é bem importante quando a gente fala sobre as pessoas jurídicas. E aqui está o famigerado desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50. Em abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. O que acontece nesse caso aqui da desconsideração da personalidade jurídica? Muitas pessoas podem tentar usar a pessoa jurídica, porque assim, o seu patrimônio não se confunde com o patrimônio da sua empresa. É como uma forma de incentivo. Que imagine só, se os seus bens pudessem responder por dívidas da empresa, seria muito mais raro que as pessoas quisessem empreender no Brasil, né? Você ia ficar com medo, deu tudo errado, vão pegar as minhas coisas. Então, é como se fosse uma proteção, tá? Então, quando você abre uma empresa, a sua empresa, tá? O dinheiro da sua empresa, o patrimônio da sua empresa que vai responder pelas dívidas dela. Acontece que muitas empresas, elas utilizam disso para tentar fraudar, para tentar prejudicar credores. Por exemplo, eu sei que eu vou ter que responder por uma dívida X lá. A minha empresa Jennifer Limitada vai ter que responder por uma dívida determinada. Aí, o que eu faço? Falar, vamos pegar todo o dinheiro aqui do caixa, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transferir o da Jennifer Sociedade Limitada para Jennifer Pessoa Física, o dinheirinho. Aí, o que acontece? Eles não vão conseguir pegar. Vocês estão vendo que eu estou tentando fraudar uma possível execução, prejudicar o credor? Então, tá sem vídeo? A Margarete escreveu sem vídeo ali. Vocês estão me vendo? Respondam, por favor. Tá normal? A Larissa disse que tá normal, Margarete. Talvez seja aí no seu. Tá? Então, daí existe isso. A desconsideração da personalidade jurídica. Então, se ficar caracterizado o desvio da finalidade, ou seja, que eu estou usando a empresa para outro fim, diferente daquele que eu estabeleci quando eu fiz o registro, ou confusão patrimonial, quando eu estou misturando meu patrimônio com o da empresa, as pessoas, os meus credores, poderão... a Margarete conseguiu. Os meus credores poderão requerer o meu patrimônio. Então, assim, nas dívidas da Jennifer Limitada serão respondidas pela Jennifer. Mas precisa, pessoal, decorar esses dois termos aqui, ó. Isso aqui cai bastante em prova, não só desse concurso, cai em muito concurso, tá? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Se eu estou desviando a finalidade pela qual eu registrei lá a minha empresa, ou se eu estou confundindo o meu patrimônio com o dela, beleza? Então, deles pode. E existe a desconsideração inversa, quando é o contrário. Muitas pessoas fazem isso, por exemplo, eu sou casada e minha relação não está muito boa com o meu marido. Para que eu não tenha que dividir os meus bens com ele, quando nós nos separarmos, que eu estou vendo que isso vai acontecer, eu vou pegar e vou transferir o meu patrimônio para a empresa, para blindar o meu patrimônio, tá? Nesse caso, se ficar comprovado que a Jennifer transferiu o patrimônio dela para a empresa para tentar impedir a divisão de bens com o marido dela, eles podem requerer a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Então, eles vão lá na empresa Jennifer Limitada pegar o dinheirinho que eu transferi ali para tentar não dividir com o meu marido, certo? Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Tá? Então, esse é o conceito, ó. Leiam bem esse artiguinho aqui, tá? Tentem guardar o máximo de informações que vocês puderem dele. E parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações dos sócios ou do administrador e vice-versa. Então, preciso comprar alguma coisa, vou comprar um carro. Daí, ao invés de eu, Jennifer, esperar lá que minha parte dos lucros da empresa caia, eu uso o próprio dinheiro da empresa. Transferência de ativos ou de passivos significativa contra prestações, exceto os valores proporcionalmente insignificantes. Então, se é pouquinho, peguei um post-it, um almoço, tá? Se for insignificante para o patrimônio da minha empresa, não é considerado, tá? Outros casos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Parágrafo 3º. Disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, também se aplica a extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o artigo anterior não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica especificada da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que se conclua. Tá? Então, se ela for cassada, tiver cassada a sua autorização ou foi dissolvida, ela precisa pagar os credores, ela precisa ser liquidada, né? Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação da sua dissolução. Então, mais uma hipótese em que haverá a averbação, tá? Mas esse aqui no registro de documentos, de registro de empresas. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se ao cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Uhul! Vencemos! Eu agradeço muito todos vocês hoje de novo. Beijinhos. Tchau, tchau, vocês.